ótima noite a todos vocês que estão nos acompanhando. A partir de agora, estamos ao vivo aqui com o programa Tambas Podcast nessa terça-feira, dia 21 de abril. Programa mais do que especial aqui nessa noite de terça-feira. Já agradecer a cada internauta que nos acompanha, a vocês que compartilham, os colaboradores também aí do nosso programa. Boa noite, Ciandra. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os internautas, todas as pessoas que nos acompanham aqui às terças-feiras no nosso canal do Tambas Podcast. Hoje, com mais um programa, estamos recebendo mais uma vez aqui, retornando ao Tambas Podcast, o Capitão Adonias, como é bastante conhecido aqui na nossa cidade, e hoje veio conversar mais em específico em alguns assuntos aqui conosco. Então, Capitão, boa noite, seja muito bem-vindo, né, aqui o Tambas Podcast, mais uma vez. Que bom tê-lo aqui novamente. Boa noite. Boa noite, Ciandra. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lucas. Boa noite a toda a audiência do Tambas Podcast. É um prazer meu estar aqui mais uma vez. Capitão, nós já tivemos a grata satisfação de recebê-lo uma vez aqui no nosso programa. E, naquela ocasião, nós conhecemos um pouco mais da sua história, das suas origens, um pouco mais até da sua trajetória, né, na carreira militar, que foi realmente, digamos assim, a marca também bastante marcante na sua vida, a sua contribuição para a história do nosso município, já que você viveu aqui, morou aqui durante muitos anos, né? Tanto que também foi aqui no município de Tamboril que você fez grandes empreendimentos, né, que até hoje nós temos aqui, e um deles é o Impopark, do qual a gente especificamente vai estar conversando um pouco mais a respeito do Impopark aqui no programa de hoje. Então, assim, para iniciar a nossa conversa, gostaria, assim, que naquela época nós não tivemos uma oportunidade mais pontual, né, de falar especificamente, mas depois de quanto tempo que o senhor já estava morando aqui em Tamboril, lhe surgiu, a partir de que, essa ideia de construir aquele empreendimento que é tão conhecido hoje como Impopark? Pois é. Isso aconteceu por acaso. Eu nunca me passou pela cabeça fazer um empreendimento daquele. O senhor Edson Rangel era proprietário daquele terreno, e ele me procurou várias vezes para me vender. Eu não tinha nenhum interesse para construir ou para nada. Na realidade, eu não tinha nenhuma visão de como utilizar o terreno. E quando ele me mostrou, eu vi que era um terreno estava muito, vamos dizer assim, deteriorado, porque eles faziam tijolos, aqueles tijolos comuns. Então, tinha as olarias, né? As olarias, e lá tinha as crateras. Então, era um terreno de pouca serventia. Então, eu comprei do Edson Rangel, o valor não era alto, talvez levado até em consideração o estado em que o terreno se encontrava, e eu adquiri. E no decorrer do tempo, foi que eu fui pensando no que fazer ali. A minha ideia era fazer somente um campinho de futebol, só site para a gente bater o rachinha com os amigos. Inicialmente era só isso. A sua ideia inicial? Era. Quando o senhor adquiriu aquele terreno, né? Você disse que funcionava as olarias ali, a gente sabe que realmente nós tínhamos, né, culturalmente, muita gente que trabalhava ali, fazendo tijolo, fazendo as caeiras de tijolo ali. Mas quando você foi ver o terreno, viu a dimensão do terreno, realmente era toda aquela área que hoje a gente vê construída? Sim, ali? Toda aquela área. Aquela parte onde está, onde é a pousada, ali era alto, era normal, mas o terreno era muito cheio de irregularidades. Eu aproveitei a topografia irregular e fiz dela umas coisas até bonitas, né? Porque aí eu nivelava e fazia um outro piso, nivelava e fazia um outro piso. E ali nós gastamos centenas de carradas de material para recompor aquele solo. Então, inicialmente, nossa preocupação era só recompor o solo. Acho que o senhor deve ter feito até algum estudo do próprio solo. Que tipo de solo é aquele ali? Você fez algum estudo? Era massapê, um terreno muito propício, um barro muito propício para o tijolo, por isso que eles usavam muito. Ali onde é hoje o palco,
Ali era uma cratera horrível. O rio represava ali no Pedrical e ali ficava cheio d'água. Muita água ali. Ficava uma poça enorme, na verdade. Era. Aí, qual foi as primeiras medidas que o senhor começou a tomar ali depois que comprou o terreno, que foi mais ou menos imaginando o que queria fazer? Minha primeira preocupação foi aterrar, né? Deixar ele plano. Eu tenho até fotos aí. Todo o processo da gente foi deixar ele plano, planear. Aí depois nós fomos fazer o alambrado. Nessa época do alambrado eu já tinha um projeto, eu já tinha a ideia de fazer palco, não existia essa ideia, era só um parque aquático e o campo. Depois eu ia fazer lá alguns tipos de esportes radicais, pista de corda, entendeu? Para botar para a criançada praticar. Aí, nessa época, eu levei ao conhecimento do prefeito, né? O projeto eu já tinha feito, eu mesmo fiz o desenho todinho, rascunhei e levei para ele. E levei também para a Câmara Municipal a ideia. E aí eu continuei. Ali foram 4 anos de serviço, direto. Dinheiro pouco. A gente ia fazendo à medida que ia dando para fazer. Recursos, né? Ali foram 4 anos de serviço ali. Eu comprei aquele terreno, se não me engano, final de 99. E 2000 comecei. Então a construção começou nos anos 2000. 2000. Eu comecei em 2000. Que nós fizemos Bruno e Marrone em 4, né? 2004. Isso. Naquela época já tinha toda a estrutura, né? Capitão, não Ali, muito? Foi o primeiro evento ou já tinha tido evento ali? Não tinha. Eu até disse que não era inauguração, porque na realidade aquilo ali foi feito para só funcionar quando eu me aposentasse. Sei. Então isso aconteceu em 2007, que seria quando iria funcionar. Então, em 2004, ali foi na época, o Jeová queria fazer Bruno e Marrone, não tinha onde fazer, aí ele me procurou para fazer lá. Nós não estávamos com as instalações em condições, mas aí eu acelerei um pouco e a gente fez, e eu chamava de pré-inauguração. Certo. Então não foi a inauguração, foi a pré-inauguração, em 2004. Depois desse evento, na verdade, como a gente viu, principalmente esse passo inicial da sua construção, como você disse que em 2004 ele estava praticamente pronto. E talvez ficasse só a parte dos acabamentos e alguns pontos, né, para realmente estar pronto. Depois desse evento que marcou essa pré-inauguração, né, que outros eventos aconteceram lá que o senhor se recorde, ou que o senhor tenha conseguido organizar também? Pois é. Bem, a partir desse momento, eu sempre gostei, desde quando eu cheguei aqui em 91, eu fazia o Dia da Criança. E outras datas a gente fazia torneio de futebol de salão, de vôlei, etc. E eu sempre gostei de fazer o Dia da Criança. Eu, inicialmente no tiro de guerra, aí depois, com o balneário já quase que concluído, eu passei a fazer também lá o Dia da Criança. Então a gente botava, eu acho que a última vez que nós botamos lá, eu não sei se foi em 2011 ou foi em 2012, eram 600 crianças. Eu distribuí 600 senhas para as crianças. A gente dava brinquedo, dava lanche e um dia de recreação para eles. Então, isso aí era um serviço que ele prestou. Fora isso, nós fizemos, ano seguinte, sempre no dia 21 de janeiro, a festa do padroeiro. Padroeiro, né? A festa eu lembro que em 2008, né? Tradicional. Tem até um CD na rádio, acho que é uma festa do Aviões do Forró. Né? Sim. Festa grande, lotação dos festejos, né? E teve vários, né, capitão? Teve vários. A última vez que nós fizemos alguma coisa lá, não me lembro se foi 11 ou foi 12, foi quando o professor Aldenes, que era diretor do Dona Luísa Timbó, ele me pediu para fazer a colação de grau lá. Na realidade, a colação de grau foi no colégio, né? Mas a festa, ele queria fazer uma festa, né? E ele conseguiu com o deputado a banda, e eu cedi para ele o espaço lá. Mas, fora isso, só acontecia realmente no dia do padroeiro, porque não estava funcionando ainda.
A parte de piscina, ele chegou a funcionar, Capitão? Você só construiu, nunca funcionou? Tem a parte da churrascaria também, né? É bem dividida ali, né? É. A parte da churrascaria ela funcionou por um período muito pequeno, quando a Aline estava aqui, que ela fazia uns almoços lá em domingo. A piscina, que na realidade não é piscina, é um parque aquático. Parque aquático, Ele né? é bem rasinho, é mais só para criança mesmo. Ele só funcionava no dia da criança, quando eu fazia. Ele funcionou só naquele dia mesmo. Eu preparava a piscina, enchia e a gente fazia. Servia só para o lazer, né? Você precisa ver a alegria da criançada e a quantidade de gente. Só. Depois desse período, sargento, você passou essa construção, mas, claro, você também buscou, principalmente, a regularização daquela obra, já que você fez um parque aquático. Naquela época, né, para aquela época, existia, por exemplo, algumas condições que o senhor teria que cumprir para ter a liberação de toda aquela estrutura para funcionar? Ou não? Não existia. Eu que não sabia. Eu que não sabia, mas eu procurei quem deveria saber, que era a prefeitura. Mas ninguém me informou nada. E eu fui trabalhando, como eu te falei. Foram 4 anos de serviço. E as coisas acontecendo, e eu fazendo. E depois de Bruno e Marrone, aí já foi uma questão política, porque logo em seguida veio as eleições, o candidato que era apoiado pelo prefeito perdeu, e aí o negócio mudou, né? Aí denunciaram o Impoparque na SEMASSE. Aí eu fui à SEMASSE e constatei, quer dizer, foi quando eu tive o contato com a legislação, de que ali era uma APP, uma área de preservação permanente, e que eu não poderia ter construído num determinada faixa, que era a faixa da APP. Só que estava feito o campo de futebol de society, o palco, o alambrado, né? O alambrado eu até discordava sempre do pessoal do meio ambiente, porque o alambrado é uma maneira de você manter uma segurança e conservação. Porque se você verificar hoje, e naquela época também, porque quando eu peguei não tinha vegetação nenhuma, tinha buracos. Tudo que tem lá foi eu plantei. Então, a margem do rio, entre o alambrado e o rio, é a única área que nós temos aqui realmente enmatada, com vegetação nativa. O que tinha anteriormente, antes do alambrado, era só as crateras mesmo de barro. Não tinha nada ali, tudo que eu plantei. Ali, para dizer que não tinha, o que é que nós tínhamos na área? Nós tínhamos um pé de carnaúba, 2 pés de coco mesmo, esse coco da praia que chama. Tinha um pé de cana-fístula, que eu mantive. A carnaúba eu mantive, ainda está lá. Os pés de coco eu plantei 56. E tinha 2 pés como é que é o nome da planta lá? Bem nativa, que tem lá, que é bem grande. Não, aquela que tem a frutinha assim, que o pessoal vendia muito. Imbu? Não, é uma fruta que o pessoal vendia para fazer Azeitona. óleo. Não, é a fruta... Mamona? Oiticica. Oiticica. Então, esses pés de oiticica estavam lá. E eu, inclusive, pegava as oiticica que caía, fazia mudas e replantava. Por isso que lá tem bem bastante oiticica. Eu estive lá hoje à tarde e eu estava vendo uma planta que eu plantei por conta de um TAC que eu tinha feito junto com a SEMASSE, que depois nós vamos falar sobre isso. E essa árvore lá está tão frondosa, tão grande. Eu digo, Francis, eu plantei aquela bicha ali. Então, se você verificar a jusante e a montante do rio, não tem nada preservado, não existe vegetação. No Impoparque tem. Mas eu não sabia, porque se eu soubesse que lá era um APP, que eu não podia construir, eu não tinha nem comprado. Eu ia comprar um negócio daquele todo degradado só para ter despesa. Né? Então, infelizmente, eu comprei, fiz... Tinha um sonho, eu tinha um sonho muito grande de ver aquilo ali funcionando, ver aquelas crianças, porque eu queria trabalhar com criança em situação de vulnerabilidade, para a gente poder... Veja
o slogan do Impopark: Polo de cidadania, cultura, esporte e lazer. Era isso que eu queria proporcionar lá. Eu não visava lucro. Lógico que ninguém faz nada para perder. Mas eu nunca visei lucro ali. Eu queria era prestar um serviço social e que ele próprio pudesse pagar esse serviço social. Ele mesmo pudesse se pagar, na Se verdade, pagar, né? Com certeza. É porque a gente vê ali aquela estrutura, se a gente eu já tive oportunidades de entrar lá e acompanhar, realmente hoje a gente olha assim com uma certa pena, porque é uma estrutura, né, muito bem pensada, organizada, que a gente não teve assim essa oportunidade até de ver uns momentos ele totalmente aberto à comunidade também, porque sempre aqui em Tamboril se falava, principalmente aos domingos, não tem um local onde as crianças possam ficar à vontade, tomar um banho, ter uma comida boa também, um ambiente agradável. E ali, se a gente for analisar, teria espaço para tudo isso. Tem um espaço da churrascaria, onde o pessoal poderia estar lá com música ao vivo, comendo, se divertindo. Ao lado, o parque aquático para as crianças, né, adolescentes. À frente, um campo de futebol, né, todo gramado. E você vê um espaço maior que poderia ter outras atividades, né? E lá a gente vê o espaço muito bonito, muito arborizado e organizado até hoje. E que, se a gente vê, pelo que o senhor está descrevendo, teoricamente, o senhor poderia ter construído somente naquela área onde está a pousada e a área da churrascaria. Seria mais ou menos isso. Que seria, digamos assim, legalizado, no caso. Mas né? até mesmo a área da churrascaria ali, ela pega APP. Na parte já do na parte do lá rio, no final, né? que fica próximo ao Pedra de Carro. Na realidade, até o ginásio pega APP. O ginásio do Colégio 4 de Outubro. Até o ginásio da escola. Tá dentro da A APP. APP seria uma metragem É uma metragem da margem do rio, não é isso? da margem do rio. De acordo com a largura do rio, é a faixa de APP. Como o nosso rio ali, ele tem em torno de 10 metros de largura, mais de 10 metros, então a nossa APP ali é 50 metros. Agora, já que você tocou nesse assunto, eu lhe pergunto aqui também, o sargento. Por você já estar aqui, eu acredito que pelos anos, quando a escola começou a ser construída, você já estava aqui também, em Tamboril, né? Já. Você acompanhou um pouco essa questão da construção lá da escola também, vendo aquela área? Era uma área similar ao que o senhor adquiriu? Ou não? Já era... Não, eu não vi. Eu acompanhei, porque a gente morava, inclusive, pertinho. Eu até forneci material para o colégio. Para a construção. Já, que na época nós já tínhamos a loja de material de construção. Nós fornecemos material para lá. Mas eu não ninguém... Mesmo porque, Sandra, eu não sabia o que era APP. O pessoal que trabalha com direito, lei, diz que não justifica que o cidadão não conheça a lei. Nós temos a obrigação de conhecer as leis, mas você sabe que nem os juristas conhecem. É verdade. Não é? A gente, quando quer saber de alguma coisa, vai pesquisar. É verdade. E então eu não sabia de APP. Eu não sabia. E nem na época do colégio também, eu acho que o pessoal não atentou muito para isso. Porque, assim, diferentemente, né, do que aconteceu com o Impopark, pelo menos não que eu tenha tido conhecimento ou alguém comentar que, por exemplo, a escola tenha sido notificada, ou a prefeitura tenha recebido alguma notificação, porque, de certa forma, também o espaço ali do ginásio ultrapassou também esses limites, né? Não existe. O grande problema, como eu falei anteriormente, foi político. Foi uma retaliação que eu simplesmente apoiei o candidato vencedor. E eu fui que paguei as consequências. Porque aí o meu empreendimento foi denunciado na SEMASSE, foi feito... O técnico da SEMASSE veio, fez um laudo de constatação, constatando que realmente alguns equipamentos estavam na APP. Eu fui multado. Posteriormente, eu estive lá, fiz a minha defesa. Essa multa caiu. Caiu 90% e os 10% eu tinha que fazer
plantações de mudas às margens do rio. E eu plantei... Uma plantação nativa, né? Mais de 2.000 mudas. Eu consegui junto com o 40 BI, o 40 BI conseguiu junto à Serra das Almas, lá Em Crateús. em Crateús, e nós fizemos essa plantação lá. Entendeu? E com isso, os 10% que eu teria que pagar de multa foi coberto. Nessa época, a Semácia, então, naquela época, a Semácia era responsável pelo licenciamento. Uhum. Então, ela determinou que eu entrasse com requerimento, isso já em 2006. E eu estava já sendo transferido porque nessa época eu já estava trabalhando em Crateús, na Delegacia de Serviço Militar. E perto de me aposentar. Já estava bem próximo, Eu né? só não tinha, eu tinha até tempo, já há muito tempo. É que me pediram para continuar um tempo lá. Uhum. Aí eu fui transferido para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu pedi reserva, me aposentei e vim para cá. Aí sim, eu ia começar a trabalhar o Impopart. Aí foi quando eu entrei com requerimento pedindo licença. Porque na realidade são 3 tipos de licença, eu não sabia de nada. Tem a licença prévia, que é quando você tem a ideia. A licença de instalação, que é para você já instalar as certificações que você vai fazer. E por último, a licença de operação. Então, essas 2 primeiras fases já tinham sido feitas. Uhum. Então, eu já entrei com um pedido de licença de operação. Só que, logo em seguida, veio a interdição por parte do Ministério Público. Eu nem sabia que estava correndo por lá. O Ministério Público interditou o balneário. Mas o Ministério Público aqui mais a nível de Tamboril ou já a mesmo estado? Não, a nível de Tamboril, estado e tudo. Foi bem feito o negócio. Da mesma retaliação, na mesma época que mandaram para a Semácia, mandaram também para o Ministério Público. Ministério Público, né? Abaixo assinado, com funcionário da prefeitura assinando tudo. Tá? Negócio bem. Eu tenho tudo, tenho cópia de tudo. Você tem todo o processo? Tenho. Aí foi proibido de eu construir, reformar, demolir, fazer qualquer coisa na área. Foi um embarque mesmo. Até hoje. Então, até hoje você não pode mexer em nada que tem lá? De jeito nenhum. Qual foi o ano do embarque, capitão? 2007. 2007. Do Ministério Público, 2007. Da Semácia foi 2005. Daí para cá, esse embarque ainda está até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu fazia as festas, porque eu entrava com liminar com a juíza, porque era um clamor municipal fazer a festa do padroeiro. Como nós não tínhamos onde fazer, fazia lá no balneário. Aí a juíza sempre liberou. Para aquele evento. Para aquele evento, e também liberou o campo de futebol society. Então, você ficou jogando, né? Ficou direto. Isso aí nunca interditou. Essa parte do campo. Foi, ela permitiu. Mas, lhe pergunto, com o andar, né, da carruagem, com os anos, o senhor tentou, em algum outro momento, reaver novamente, entrar com outro processo, ou fazer, sei lá, algum tipo de melhoria, ou algo que pudesse, na verdade, tentar reverter de alguma forma, ou isso é uma coisa que a gente pode dizer irreversível? Não, eu tentei várias vezes. Porque sempre que o Ministério Público provocava, o problema é o seguinte, como há uma mudança muito grande de juiz, cada um que chega, pega, manda saber na Semácia como é que está. O Semácia faz um relatório. Aí, em cima daquele ali, ele vai... o que eu podia fazer, eu fazia. Em 2006, ficou muito fácil de eu fazer. Era só eu deslocar o palco. O resto estava tudo direitinho. Mas aí chegou a interdição do Ministério Público. E aí o senhor não pôde mais fazer nada? Começou tudo de novo. Aí o pedido de licença estava na Semácia. Se a Semácia tivesse continuado de me dar a licença, tinha resolvido o problema, talvez, no Ministério Público. Só que quando a Semácia tomou conhecimento que o fato estava com o Ministério Público, a Semácia arquivou meu pedido de
de licença, o meu requerimento de licença, e aí zerou tudo. Aí ficou só do Ministério Público. Aí ficava, ninguém nunca mandou eu fazer algo. Demolir, tirar, afastar, não, ninguém nunca mandou, ficava só nessa. E aí nós estamos nessa brincadeira com 21 anos, né? 21 anos. E como é que o senhor, por exemplo... O hotel começou a funcionar quando? Ele conseguiu liberar também, foi isso? Não, o hotel não está na APP, o hotel né? é fora. Fora, né? Ali É livre de... Ali é um outro empreendimento. Empreendimento. O hotel é total que ali é uma outra razão social. É Impoparque Pousada e o outro é Impoparque Balneário. Balneário. Entendeu? Então, no caso, é só a parte do balneário que está com essa interdição. Houve agora, a gente viu, sargento, até lhe perguntar, nós tivemos aí, eu acho que foi nesse ano passado para esse ano, houve alguns eventos lá, até da própria prefeitura, algumas festas, algumas coisas, e depois, não é, teve-se a notícia que não podia mais realizar nenhum tipo de evento dessa natureza lá. Foi alguma outra pedido do Ministério Público, alguma coisa desta natureza, ou não houve mesmo? Não houve. O que aconteceu é o seguinte, muitas das vezes eu nem sabia o que estava acontecendo. Porque, na realidade, não foi evento, eram reuniões, entendeu? Por exemplo, o vereador fulano de tal ganhou a eleição, que reuniu seus eleitores ali, aí foi na área que não era interditada. Então, a gente liberava ali. O Gilson já era responsável por isso, e às vezes eu nem sabia, e eu digo, eu quero saber de tudo que está acontecendo, porque se for... Aí tem uma época que a prefeitura quis fazer um evento maior, aí eu disse negativo, porque está interditado. E aí eventos pequenos, coisas pequenas, que não tinham um fluxo de muita gente, a gente liberava ali, dentro da área que dava para fazer. Mas para atender um grupo maior, não dava certo. Aí eu não fazia. Porque podia fazer, se pedisse autorização ao juiz, assim como a gente fazia as festas questão da liminar, do né? padroeiro. Mas aí eu também não me interessava. Porque na verdade, só despesa para mim, né? É só um trabalho, né? De você ter que fazer uma documentação, entrar na justiça, fazer um pedido para liberar a área, alguma coisa. Ou seja, toda e qualquer situação que fosse acontecer lá, tinha que se fazer esse mesmo processo de solicitação, né? Isso. E hoje, como é que está essa situação, Sargento? O que o senhor pretende fazer, ou já começou a fazer, né, diante do empreendimento que está lá? Porque eu estava até me lembrando, eu não recordo o ano exato, mas da minha cabeça, né, essa denúncia foi feita também, pelo menos eu achava, né, principalmente depois de uma grande enchente que teve no Rio, né? Teve um ano que nós tivemos uma enchente grande, que parte do muro caiu. 2004. Foi 2004, Foi logo né? depois do show de Bruno Marrone. Aquele inverno lá, né? Foi. Que foi realmente toda aquela área mesmo, né? Que foi inundada pela água, que foi a parte do gramado, ali à frente do palco. A água entrou, foi até lá na pousada. Até na pousada também. Gostou até lá. Pois é, aí muitas pessoas ficaram, tá aí, agora pode-se ver que realmente é a área do leito do rio. Ou seja, as pessoas comentaram muitas coisas, né, depois desse mas não foi por isso, incidente. Não foi por isso, não. Em 2009 também a água entrou. A água sempre, quando as chuvas são muito fortes, entra. Eu não sabia, porque também era um outro aspecto que, se eu soubesse, eu não teria comprado. Mas, segundo moradores antigos, em 74, foi uma casa que tinha ali perto do Vanderlei. Dada a força do rio, né? Mas ali, embora não fosse um leigo, eu fiz pensando nisso. Quando eu fiz ali, que eu fiz alambrado do lado do rio, foi exatamente, se desse uma encheia, a água entrava e saía normalmente, como acontece. Ali, o problema do 2004, eu penso até em sabotagem, aquele muro cair. Não posso afirmar, entendeu? Mas é muito estranho aquele muro ter caído, porque me disseram, tinha um pessoal bebendo lá, próximo,
mas foram me chamar, que a água estava forte, estava entrando pelos portões, e eu fui lá. Só que eles não me viram. E aí eu ia abrir para a água, mas aí eu vi que já estava lá dentro, não tinha mais o que fazer. Aí eu só fiz voltar. Aí eles ficaram lá bebendo, comendo a carne assada. Aí quando foi de manhã, tinha caído. Disseram que era uma oiticica que tinha derrubado. Mas se fosse a oiticica que tinha sido levada pelo rio, ela estaria dentro do balneário. E não estava lá de jeito nenhum? Não tinha. Só vestígio. mesmo o muro caído e a água tomou de conta de todo o espaço. Depois que isso aconteceu, sargento, o que foi que o senhor fez, né, que viu que foi reerguido o muro novamente? Eu acho que você fez até umas aberturas maiores. Foi, eu fiz umas galerias lá, que antigamente eu tinha deixado só uns canos. Aí não foi suficiente. As galerias não, a água passa. Ela vai mais tranquila. Flui melhor. Mas quando ele vem, e agora com o advento daquele negócio que fizeram ali, que era para ser uma passagem molhada e não é, na realidade ali é outro barramento do rio, além do Pedrical. Uhum. É que ali a água também a gente vê que fica bastante retido, né? E ali a água desvia, em vez de passar por cima, passa pelo lado e vai para dentro do balneário, que é mais baixo. Ali eu mandei 12 ofícios para entidades ligadas, como o IBAMA, COGÉ, SEMAS, eu mandei para todo mundo. Prefeito, secretário de obras, Ministério Público, denunciando aquele serviço ali, que estava errado. Eles fizeram, era virada. Aquela parte que vai lá para Jurema era para ser para cá. Eles tinham que começar por baixo, nivelando por baixo, não por cima. Aí fizeram isso. Aí como é que carro nenhum passa quando a água estiver passando por cima. Por quê? Porque o carro vai ficar submerso. Ali foi um erro. E atrapalha mais ainda, hein? Joga as águas para o balneário. Você acha que numa enchente grande, por exemplo, né, como aconteceu naquela época, que, sei lá, o clima está muito doido, realmente o inverno é uma coisa que a gente não tem mais muita certeza de muita coisa, mas se tiver uma enchente, né, parecida com aquela de 2004 ou outra maior, ali pode comprometer mais ainda a questão do leito do rio e até a própria passagem molhada também ali? Não, a passagem molhada é um obstáculo somente ali, porque na realidade de passagem molhada não tem. Se estiver chovendo, não precisa chover muito não. Se a água subir um pouco ali para frente do balneário, carro nenhum passa por ela, porque entra água dentro do carro. Uhum. Entendeu? É porque ela ficou realmente... Agora estou entendendo que o senhor está... Ela tem que ser assim, ó. E ali é assim. A água não vai passar por cima, vai passar por baixo. Né? Então, qual é a parte mais baixa que tem? É a lateral aqui. Infelizmente, na época que eu melhor repensado o projeto. Eu denunciei na época, mas o pessoal não levou em consideração. Só quem levou em consideração foi o DER. Porque o DER mandou o engenheiro falar comigo lá e ele me perguntar qual era a solução. Eu digo, desmanchar. A outra solução seria fazer uma barragem até bater o nível. Mas se isso acontecesse, quando tivesse uma chuva grande, o centro da cidade ficava todo submerso. Porque só com o Pedrical, antes daquela passagem molhada, a água já ia lá no galpão dos feirantes. Agora você imagina, aquela passagem molhada, ela tem 1,40 m de altura acima do Pedrical. Olha como é que ia ficar, a água ia lá na praça. Realmente, se fosse chegasse lá, ia comprometer uma área bem grande, inclusive a escola também, né? Era. Olha, a grande realidade que o balneário não atrapalha ali. As chuvas, se ela vier forte, ela vai entrar e vai mesmo. Entendeu? Não é o balneário que está fazendo a chuva represar e voltar, as águas voltarem. Não é o balneário. A água vier, vai do mesmo jeito. Com balneário ou sem balneário, ela passa do mesmo jeito.
Entendeu? E com essas outras passagens que foram feitas aí no curso do Rio, a gente estava até falando aqui, né, na passagem lá para a Vila São Pedro, que foi feito também, né, que já pegou um pouco ali depois, né, mas também, como o senhor coloca, seria também um novo obstáculo, né, para as águas também. Eles botam as manilhas, né? Uhum. Mas a manilha, ela facilita-se, quando a água está pouca, ela passa normal. Mas quando ela vem muita mesmo, ela passa por cima. Acho que já aconteceu até, não foi, Luiz, no inverno? Sim, é. Ela passa por cima. E, às vezes, até inviabiliza a passagem de carro. Tem que dar uma maneirada. Aí ela também baixa rápido e os carros ficam passando na passagem molhada. Lá no nosso caso, é mais difícil de passar. Tem que demorar mais um pouquinho, porque é 1,40 m de nível. Já não é, digamos assim, um adequado, na verdade, né? Para estar fazendo essa passagem para lá. E hoje, os seus projetos, sargento, para lá, o que é que o senhor imagina fazer? É possível fazer alguma coisa? Eu posso sonhar? Podemos, O meu sonho era que aquilo ali funcionasse. Porque, inclusive, uma das últimas ordens do Ministério Público foi fazer-se um relatório técnico ambiental para verificar a viabilidade dos equipamentos que está ali, para liberar o que tem que tirar, etc. E nós mandamos fazer esse relatório, foi assinado por engenheiro agrônomo, engenheiro civil, um técnico ambiental e uma assistente social. Porque na lei que proíbe a utilização da APP, também permite que alguns equipamentos possam ser construídos na APP, desde que ele seja de baixo impacto ambiental, que ele tenha uma finalidade social, a prática do esporte e lazer. E eu fico feliz porque os nossos equipamentos, todos eles atendem essas necessidades. Esporte, lazer, cultural, que é o palco. O próprio restaurante lá é cultural, que é, né? A alimentação é cultura. Mas, e o relatório técnico constatou essa situação. Mas, infelizmente, os órgãos ambientais não viram dessa forma. Não viram dessa forma. Eu fiquei feliz porque em 2022 a licença pode ser feita pelo município. Quer dizer, o município pode dar licença a partir de 22. E eu até entrei, parece que em junho de 22, eu entrei com requerimento aqui. E eu estava feliz, porque na época o secretário de Meio Ambiente era o Moisés. E quem dava assessoria técnica a eles, lá na secretaria, eu não me lembro se o nome do rapaz era Flávio. Isso. Ele se eu não me engano, é da região de Poeiras, por ali. Ele esteve comigo lá no balneário. Ele foi ver, antes de eu entrar com o requerimento, ele verificou tudo lá e disse, não, Dona, isso aqui dá certo. O único problema que você tem que fazer aqui é adequar esses banheiros do palco. Porque lá no palco tem um banheiro coletivo masculino, um feminino e mais 2 suítes, que é para as bandas de música. Aí, então, eu fiz um projeto para a fossa para esses banheiros. E anexei o requerimento. Então, o requerimento foi feito, eu fui lá, me deram um checklist do que tinha que ser feito, e eu cumpri o checklist. Mas, infelizmente, 3 anos depois, eu não tinha resposta desse requerimento. Aí depois, quando eu entrei com o relatório técnico, que foi feito agora recente, foi que me indeferiram o meu requerimento. E aí não aceitaram também o relatório técnico ambiental. E vamos ver aí. Existe um projeto da prefeitura para fazer um negócio lá também, que eu não sei nem direito o que é, porque ficaram de me mostrar, nunca mostraram. Que aí podia dar certo, né? Equacionar. Porque a grande realidade, Sandra e Luiz, eu já comentei lá na SEMAS, comentei aqui, se demolir
nós vamos ter um impacto ambiental muito maior do que o que está lá. Lá não tem impacto ambiental, gente. Como é que um campo de futebol society, todo gramado, impacta ambientalmente? Pelo contrário. Tem uns coqueiros, tem as plantas, né? Ele faz é segurar a umidade para evitar a erosão. Ajuda a preservar o solo. Ajuda a preservar o solo. Então, se a gente for derrubar aquele meu muro lá, que o muro é só na frente, atrás é o alambrado. Mas o alambrado, ele é fixado na pedra. E ali eu fiz bem feito. Para demolir aquilo ali, tirar aquele material e botar onde? Não vai causar um impacto ambiental maior. Até porque, teoricamente, tirando, Era isso vai que eu ficar um queria. buraco enorme, né? Era isso que eu queria que o pessoal visse. E no relatório técnico que foi feito pelos profissionais, eles botam tudo isso aí. Mas, infelizmente, estamos aguardando aí. Então, a real situação Tem desse uma momento... expectativa do município também, isso? Essa lei que você falou de 2022? Não, porque ele não aceitou. Não porque, aceitou. no caso, foi agora indeferido. Agora, eles indeferiram e mandaram eu fazer um PRAD. Que o PRAD é um plano, é um projeto, entendeu? De recuperação de área degradada. Quer dizer, se essa área degradada que eles considerassem não fosse demolir tudo, maravilha. Mas aí eles pedem, no caso, a demolição, seria isso? É mais ou menos isso. Eu tenho que ver, analisar direitinho, que é para mim não estar fazendo coisas de graça, porque eu faço, aí não aceita. Aí se eu fizesse PRAD, aí se eu não aceitar também, eu quero saber como é que é para fazer. Por mim, se tivesse para ser demolido em 2006, eu estava satisfeito, porque estava desde 2006 funcionando. Não é? Tudo é vontade política também, né? A gente sabe que hoje, né, tem uma secretaria, né, do meio ambiente mais específica lá para trabalhar, para ver essas questões, né, com pessoas aí da área também que fazem esses levantamentos, essas vistorias, acho que em construções, em vários setores, né, da cidade. A responsabilidade agora não é mais só do Estado, mas é do município agora também, que tem essa questão, essa capacidade de fazer essa liberação, né? Aí, nesse caso, a real situação lá hoje do Impopark é que eles estão aguardando, no caso, você cumprir... Fazer esse PRAD, entendeu? Tem algum prazo para o senhor estar fazendo isso aí? Tenho. Eles me deram 60 dias. Na realidade, eles tinham pedido para mim fazer o PRAD antes. Só que a secretaria não tinha analisado ainda o relatório técnico. Aí eu disse, não, vocês têm que analisar o relatório para ver se o relatório atende o que vocês querem ou modifica alguma coisa. E aí é o que eu vou ver, o problema do PRAD. Aí eles não aceitaram nada do relatório e determinaram que fizesse o PRAD. Aí eu pedi 60 dias, né, para fazer o PRAD. Acho que já foram bem uns 10 aí. Mas como tem algumas decisões que eles têm que tomar lá para saber como é que quer, para mim fazer o PRAD, para mim não estar fazendo uma coisa diferente da realidade. Mas nesse caso a equipe teria que ir lá para poder lhe orientar especificamente o que é que realmente querem que o senhor faça. A Secretaria de Obra do município vai ver isso aí lá junto com eles, porque a Secretaria de Obra tem um projeto para lá. Aí tem que ver o que vai ser aproveitado e o que não vai ser. Para ser utilizado... Para me fazer o PRAD. Mas iria utilizar já um pouco daquela área, seria isso também, sargento? Do que já tem construído lá ou não? Acredito que sim. Eu não sei, porque eu ainda não vi esse projeto. Ainda não vi. Mas é uma informação nova, é uma esperança na verdade, que a gente né? tem, né? A gente tem esperança, porque eu acho o seguinte, senhor André Luiz, seria muito bom para o município. Eu não estou preocupado com isso, não. Dinheiro. Não, eu não estou preocupado com isso. Que é uma área que atende, né? Agora, é uma coisa que seria excelente para o município. Quando você falou, porque não tinha esse tipo de coisa na cidade, na época, não tinha mesmo. Eu me lembro que na época eu fiz um curso de há várias semanas lá em Fortaleza, no Sebrae, sobre empreendedorismo. E eu tinha 2 projetos.
Na época, tinha muita carência aqui de posto de combustível. Só tinha um. Então, o pessoal me peitava, vamos botar um posto, mas eu tinha já comprado o terreno. E aí, eu levei para o Sebrae e foram unânimes, todo mundo votou no balneário. Aí eu fui fazer o balneário. Está entendendo? Que era uma necessidade. Eu me lembro de um fato de um cidadão que eu tenho muito respeito por ele, já morreu. O seu... Eu vou lembrar. Falhou não, mas... Eu vou lembrar. Pronto, você vai lembrando. Aí, na verdade. Ele disse para mim um dia, ele chegou lá na loja, aí disse, Adonias, o que você fez aqui é mesmo que botar um diamante no focinho de um porco. Porque eu tinha feito o balneário, ele achou que eu exagerei, que não é aqui. Não, eu disse, mas eu fiz com muito orgulho. Entendeu? Ele já faleceu, o pai do professor, que também já faleceu, o pai do Tônio, o seu... Leleu. O Leleu. Foi ele que disse para mim. Já tinha uma certa visão, né? Ele tinha visão. Ele pensa num cidadão experiente, inteligente, entendeu? Tinha muita visão ele. É verdade. Sabe? Depois que eu fiz também, eu já tinha terminado quase tudo. Teve outro cidadão também que me deu uma dica. Foi o Eribaldo. Ele disse, Adonias, quando dá enchente grande, esse rio vem bem aqui. Volta logo, mas vem bem aqui. Ninguém tinha me dito isso. Eu não sabia. Onde que vê mais ou menos as grandes Não, eu não né? sabia de nada. Eu era um forasteiro, tinha chegado há pouco tempo. Apesar de ter adotado Tamboril como a minha cidade. Aqui eu queria ficar a vida toda. Eu fiz até um túmulo para mim ali. Para vir para cá também. Para mim ficar aqui, para mim morar aqui. Eu não queria sair daqui, eu gosto daqui. Enquanto o sargento bebe aí capitão, é porque a gente acaba misturando as patentes, enquanto o capitão bebe uma águazinha, Luiz, a gente faz só aqui uma lembrança dos nossos patrocinadores, você fica à vontade, viu, capitão? A gente vai só agradecer aqui os nossos patrocinadores, são as pessoas que nos ajudam, na verdade, a estar levando esse programa ao ar, às terças-feiras, o nosso Tambas Podcast. A gente fala da loja de eletrodomésticos e eletromóveis, que é a loja Eletrolar, né, do nosso amigo José Wilson Vasconcelos, um dos nossos apoiadores aqui do nosso Tambas Podcast. Também a Lima Alves Construções, tudo em material de construção para você que vai construir, você vai reformar. E nós estamos situados agora na saída para Sucesso. Também temos a Ibicar, tá certo. Temos aqui a Ibicar Autoelétrica, né, que trabalha com serviços de alternador, motor, fazemos aí teste scanner, serviços de delivery, tá certo para você. Se a gente quiser tomar uma águazinha, né, quiser ir no banheiro, você pode dar uma respiradinha, fique à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. E a gente manda um abraço especial para o nosso amigo Raimundo Martins, presidente da FETRAES, né, apoiador aqui do nosso Tambas Podcast. Também a indústria de águas São Lucas, água mineralizada com qualidade, é só você ligar e pedir pelo telefone, que é o 99298 3559, 99298 3559, entregas de segunda a sábado aqui em Tamboril e em toda a nossa região. Também vamos abraçar aí os amigos da Quero Ótica. Aqui o seu óculos antigo tem muito valor. Durante esse mês de abril, o seu óculos velho vale R$200 de descontos na compra do seu óculos novo. É a chance perfeita que você estava esperando para cuidar da sua visão e sair de óculos novo. Estamos localizados na Rua Francisco Martins de Holanda, número 215, no centro de Tamboril, né? Abraçando aí a todos da Ótica Quero Ótica, que você pode encontrar, né, através do Instagram, que é o @QueroOticaTamboril. Quem está com a gente também é a Life Academia. Você que vai fazer seu treino, cuidar da sua saúde, colocar a sua saúde em dias,
Procura Life Academia, a prática esportiva é você estar buscando a sua saúde. Planeta Net Telecom, internet de qualidade para a sua casa. Planos de internet e também pacotes que vão atender a sua necessidade, vários serviços que acompanham o seu pacote de internet. Quem está com a gente também é o Salgado.com, telefone 992 78 97 67. Cartório também Pinheiro Nogueira, primeiro ofício de registro, notas, protesto, organização Cecília Pinheiro. Quem está com a gente também aqui é a panificadora Gomes Melo. Pães, lanches, salgados, servido a toda hora. E aceitamos também encomenda. Organização aqui, Almi Gomes. Olha, a gente fala também em nome de salgados.com, tá certo? Onde você liga e faz o seu pedido. É o 992 78 97 67. 992 78 67 97. Temos também o Felipe Projetos, especialista em projetos arquitetônicos, projetos complementares, eletrônicos, hidráulicos, hidrossanitário, projetos em 3D e ambientações. Temos também a RT, anotação de responsabilidade técnica. Também falamos em nome de Scott Burger, o melhor hambúrguer artesanal da cidade, com cardápio variado em lanches para você. Também da panificadora Gomes Melo, pães, lanches, bolos e salgados servidos a toda hora. Aceitamos também encomendas, tá certo? Abraçar o nosso amigo Almi Gomes. Thales do Gelo, todos os sabores em gelos de frutas para você. E Label Construtora. Chegou a hora de realizar o sonho da sua casa própria na Label Construtora. Ao invés do dinheiro que você usa para pagar o aluguel, você pode estar pagando a parcela da sua casa. Saia do aluguel e venha para a Label Construtora. Nós queremos aqui também aproveitar e pedir desculpas aqui aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores aqui do nosso Tampas Podcast, mas por conta de um motivo maior, nós vamos estar encerrando em poucos minutos aqui o programa. O capitão Adonias foi tomado aqui pela forte emoção em estar relatando, né? Está relatando aqui essa história e pede para, né, que a gente possa, na verdade, capitão, você fica aqui à vontade para falar. Eu acho que foi muitas memórias, né? Foi muitas